Passamos ao processo 131.788, que tem como relatora a nobre conselheira Maria de Jesus, a quem concedo a palavra. Obrigada, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, senhor procurador, nobre secretária. Tratam os autos de processo de inspeção instaurado a partir da CI número 63 de 2019, da Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária DAFO, comunicando a publicação do edital número 1 de 2019 da Secretaria Municipal de Saúde, que convoca candidatos aprovados no processo seletivo simplificado da Prefeitura Municipal de Tarauacá, quando o ente encontrava-se acima do limite máximo da despesa com pessoal. O processo foi encaminhado à segunda inspetoria para exame e emissão de relatório e foi demonstrado que, quando da publicação do edital, a Prefeitura de Tarauacá estava com a despesa de pessoal acima do limite máximo permitido pela legislação. A prefeita, a senhora Marilete Vitorino de Siqueira, foi citada por meio do Diário Eletrônico de Contas, número 1165, de 21 de agosto de 2019, porém não apresentou defesa, quedando-se inerte, conforme se depreende da certidão emitida pela Secretaria das Seções, as folhas 26. O Ministério Público de Contas manifestou-se por meio da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima, as folhas 30 e 31 dos autos. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento. Trata-se da comunicação interna número 63/2019, da Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária, DAFO, noticiando a publicação do edital número 01/2019, da Secretaria Municipal de Saúde, no Diário Oficial do Estado, número 12.486, de 6 de fevereiro de 2019, convocando aprovados no processo seletivo simplificado, com a despesa de pessoal do Poder Executivo do município de Tarauacá, até o mês de novembro de 2018, no patamar de 59,05%, acima do limite máximo previsto na linha B do inciso 3 do artigo 20 da Lei Complementar Federal número 101/2000, da Lei de Responsabilidade Fiscal, com vistas a apurar a legalidade da medida e a responsabilidade da gestora. A análise técnica inicialmente procedida constatou, por meio do relatório de gestão fiscal, no final de 2018, que a despesa com pessoal do Poder Executivo representava 54,83% da receita corrente líquida, estando proibido de contratar pessoal nos termos do inciso 4 do parágrafo único do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, pelo que sugeriu a citação da responsável para a defesa e a aplicação da multa prevista no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual número 38/93, em caso de infração à LRF. Com efeito, foi citado para a defesa a responsável, a senhora Marilete Vitorino de Siqueira, prefeita, que não aproveitou a oportunidade. O processo foi encaminhado ao Ministério Público de Contas em 12 de setembro de 2019. Da análise do processo, verifica-se que o problema tem origem no descumprimento do limite de gastos com pessoal previsto na Lei Complementar Federal número 101/2000. Ao ultrapassar 95% do percentual máximo previsto para esses gastos, o poder ou órgão fica proibido de praticar alguns atos, entre eles o de contratar pessoal. No caso específico, a situação era ainda mais grave, visto que o Poder Executivo de Tarauacá já se encontrava acima do limite de gasto com pessoal, quando da publicação da convocação dos candidatos aprovados no processo seletivo simplificado, edital número 01/2019. Portanto, antes de praticar os atos de contratação, a gestora deveria ter adotado medidas no sentido de reduzir o excesso do limite das despesas desta natureza. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pelo reconhecimento da irregularidade das contratações de pessoal, caso efetuadas pela gestora, com excesso na despesa respectiva, sem apresentação de explicações ou excludentes e pela aplicação da multa prevista no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual número 38/93, dosada a critério do plenário. Finalmente, pela notificação da origem, para que, em prazo a ser-lhe assinado, cumpra as determinações contidas no artigo 169 da Constituição Federal de 88, combinado com o artigo 23 da Lei Complementar Federal número 101/2000, para o restabelecimento do limite de gasto de pessoal, considerando que os últimos dados disponíveis no CIPAC de julho de 2019 apontam despesa de pessoal da ordem de 56,13% da receita corrente líquida, acima do limite máximo permitido. É o pronunciamento. Palavra nobre conselheira relatora para proferir o seu voto. Obrigada, senhor presidente. Então, o processo decorre de um edital de convocação de candidatos aprovado em um processo seletivo da Prefeitura Municipal de Tarauacá,
da Secretaria Municipal de Saúde, visando a contratação temporária de técnico de enfermagem, auxiliar de saúde bucal e médico. De fato, quando da publicação da convocação de candidatos aprovados no referido processo seletivo, em fevereiro de 2019, os últimos dados enviados ao CIPAC eram referentes ao mês de novembro de 2018, registrando o percentual de 59,05% da despesa total com pessoal. Portanto, a gestora ainda não havia apresentado todos os dados para o cômputo do terceiro quadrimestre de 2018 e, nesse panorama, o Poder Executivo de Tarauacá havia extrapolado o limite de gasto com pessoal previsto no artigo 20, inciso 3, a linha B, da Lei Complementar Federal número 101 de 2000. Em uma consulta mais recente aos dados do CIPAC, constatou-se que a despesa total de pessoal teve o seguinte comportamento. No primeiro quadrimestre de 2018, o percentual foi de 63,46%. No segundo quadrimestre, apurou-se 58,21%. No terceiro, 54,99%. E já no primeiro quadrimestre de 2019, alcançou o percentual de 53,88% da receita corrente líquida do município. Com o resultado apresentado, onde se verifica a gradativa redução do percentual correspondente à despesa com pessoal, é possível vislumbrar que a gestora atuou objetivando cumprir o ordenamento jurídico aplicável à matéria. No primeiro quadrimestre de 2019, o Executivo Municipal atingiu o percentual de 53,88%, ficando abaixo do limite máximo, mas, mesmo assim, encontrava-se acima do limite prudencial, que é de 51,30% da receita corrente líquida, permanecendo a gestora sujeitas às vedações do artigo 22, parágrafo único, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Tem-se que a Lei de Responsabilidade Fiscal declara nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da despesa com pessoal e não atenda às exigências dos artigos 16 e 17 da referida lei e ao disposto no inciso 13 do artigo 37, no parágrafo 1º do artigo 69 da Constituição Federal. E, enquanto os gastos com pessoal que ultrapassam os limites legais não forem eliminados, são vedados ao poder ou órgão praticar alguns atos, entre eles o provimento de cargo público, bem como a admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança, conforme preceitua os artigos 21 e 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Assim, considerando que o ato de convocação ocorreu no mês de fevereiro de 2019, exatamente no primeiro quadrimestre, momento em que a despesa total com o pessoal do Executivo Municipal registrou um percentual inferior ao limite máximo, porém superior ao limite prudencial, voto pela determinação a senhora Marilete Vitorino de Siqueira, prefeita municipal de Tarauacá, que promova a revogação dos atos decorrentes do edital número 1, por serem nulos, considerando o que dispõe o artigo 22 da Lei Complementar Federal número 1 de 2000. Pela determinação à gestora que, enquanto a despesa total com o pessoal do Poder Executivo Municipal de Tarauacá registrar percentual superior ao limite prudencial, se abster de praticar atos que eleve a despesa nessa rubrica. Pela determinação à DAFO do acompanhamento desta decisão, pelo encaminhamento de cópia da decisão ao presidente da Câmara Municipal de Tarauacá, ao Ministério Público Estadual, também acrescendo no voto da conselheira Nalu, que seja enviado tanto à procuradora-chefe como ao promotor da localidade, e ao presidente do Tribunal de Justiça do Estado, e após a formalidade de estilo, pelo arquivamento dos autos. É o meu voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Ok. Em votação, conselheiro José Augusto. Acompanho o voto, excelência. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Excelência, é um voto interessante, diante da realidade nossa de tentar que os gestores se ajustem ao limite. O gestor vinha com 63,43%, baixou para 58%, passou para 54%, veio para 53,82%, mas não chegou aos 51,33% que precisava para fazer as nomeações, e faz no 53%, mas ainda abaixo do 54%. E a nobre relatora, então, reconhece este esforço, mantém todo o resto. Olha, é nulo, etc., e não aplica a multa em reconhecimento. Extremamente interessante.
e, caso não se ajuste, passa a receber a multa no passo seguinte. Também está perfeito. E cabe aqui nós lembrarmos que, quando os gestores e os prefeitos nos perguntaram como fazer para eliminar todas essas multas, nós dissemos que haverá uma possível reconsideração desde que todos voltem ao limite abaixo dos 54%. Então, diante desse reconhecimento, eu acompanho o voto da nobre relatora, Excelência. Conselheiro Ronaldo Palanco. Conselheira Dulcinea Benício. Senhor presidente, eu acompanho a relatora, mas eu aplico a multa de 14.280, porque em todos os gestores, até os que estavam também nessa situação, o Pleno sempre aplicou a multa de 14.280. Então, nesse sentido, para a gente ser coerente com as demais, eu vou aplicar a multa, mas acompanho o voto da conselheira relatora. Conselheira Ana Lu Maria. Eu voto na íntegra com a relatora e fico à vontade, porque eu não vinha aplicando a multa. Eu acho que a gente precisa ter essa coisa, esse olhar, né, que a relatora viu. Aqui cabe lembrar o seguinte, que ela não estava com 54 e um quebrado, né? Estava com 53. Estava abaixo. Se o ato é nulo, se o ato é nulo, o ato é ilegal. Agora, e também porque é esse ano, né? Eu questiono muito essa coisa. Eu lembro de um processo aqui que a gente era professor. O ato é ilegal? Aí a gente botou o ato nulo. O professor passou o ano todinho trabalhando. Tudo bem, o ato foi nulo, né? Aí trabalhou, passando batido, eu acho, nessas coisas. Para mim, a mesma coisa de prescrição. Prescrição é o exemplo de que nós passamos batido. É a mesma coisa também dessa situação. E também, assim, o meu entendimento é que o raciocínio que a gente aplica a multa dos 14.280, também fundamentando na Lei 10.028, que lá estabelece a multa pela a não prática de atos de redução. E aqui a gente observa que ela se esforçou, né? Houve um esforço, houve uma redução, mas que, mesmo estando abaixo do limite, mas ela está dentro das proibições do artigo 22. Então, foi esse olhar de que houve um esforço, uma redução da despesa, mas, infelizmente, praticou atos ainda quando não poderia fazer. Então, vamos à decisão. Decidido por unanimidade. Os termos da voto da conselheira relatora divergindo quanto a multa, a nobre conselheira Dulcinea Benício de Araújo, que aplicou a multa de 14.280. Voto vencido. Assim, encerramos a pauta e passamos às comunicações. Quero, em primeiro lugar, aqui, registrar meus parabéns ao nobre procurador do Ministério Público de Contas, doutor João Isidro, pelo seu aniversário, no próximo dia 12 de outubro. Que Deus o abençoe. Dia das Crianças. Que Deus o abençoe com os seus familiares. E assim passo a palavra ao Ministério Público de Contas para as suas comunicações. Obrigado, senhor presidente. Quero também aqui deixar as minhas congratulações ao doutor João Isidro, colega aguerrido, e desejar a ele aí no dia 12 tudo de bom, muita saúde, muitas bênçãos para eles e seus familiares. Também cumprimentar todos os presentes, agradecer àqueles que contribuíram para a realização da sessão de hoje e fazer um pequeno comentário em relação ao que a conselheira Ana Lu noticiou no tocante a essa comunicação ao Ministério Público, né? O que acontece? Essa comunicação, ela vai via Ministério Público de Contas. Normalmente, fazemos essa comunicação diretamente com a Procuradora-Geral de Justiça, que é quem representa o Ministério Público Estadual. Nessa semana, eu recebi a visita de 2 promotores. Um, que é o titular responsável pela área de saúde,
que é o Dr. Glaucio Ney, inclusive acho que já teve uma participação em um dos nossos eventos aqui, e o outro, o Dr. Ricardo Coelho de Carvalho, que é responsável pela área de educação. Duas áreas extremamente importantes e sensíveis e que trabalham com um orçamento robusto, né? E o que acontece? Então, assim, eles colocaram algumas situações que vinham acontecendo nessas duas áreas e pudemos, assim, trocar muitas informações e também tive a oportunidade de passar para ele mais ou menos como o tribunal tem se comportado diante dessas situações que vêm colocadas ou numa conta ou em auditorias. Por exemplo, na área da saúde, o promotor estava extremamente preocupado com relação à execução do orçamento. Assim, há muitas informações, por exemplo, de realização de despesas sem prévio empenho. E o que acontece? Isso vira de um exercício para outro. Eles, além dela estar totalmente ilegal, né, comprometendo já o exercício seguinte. E isso, assim, é uma questão gravíssima. Ele está lá ainda na fase de apuração. Eu até sugeri e o convidei para que, em momento oportuno, pudesse até fazer uma visita aos relatores. Eu vi a lista lá, o relator da área de saúde é o conselheiro José Augusto, da área de educação, o conselheiro Malheiro. Eu acho que seria, assim, uma conversa que pode ser bem produtiva. E, já diante das informações que passamos também, eles saíram até um pouco, em algum momento, até mais tranquilo, por saber que a gente tem muita coisa aqui já. Na área de educação, e aí entra exatamente naquilo que a conselheira Ana Lu falou. Conversando sobre problemas já que eles detectaram na área de educação, então ele falou muito assim, questões da merenda, questões do transporte, com relação à falta de certificação das escolas, e eu coloquei para ele esse trabalho que vem sendo realizado no âmbito dos tribunais de contas, que é o IEGM. E, então, por exemplo, falei para ele, olha, na área de educação, assim, a gente tem constatado mais ou menos os mesmos problemas em todos os municípios. E perguntei, você tem conhecimento do resultado dessa apuração que está sendo feita aqui? Não. E essas informações, elas são remetidas para lá. Então, o que acontece? Aí já uma dedução minha, né? Diante dessa separação de instâncias, às vezes o que o tribunal apura aqui, o que sobra lá para o Ministério Público, são aquelas questões relacionadas ou à questão penal ou à improbidade. Então, normalmente, isso aí vai parar onde? Lá na promotoria que trata do patrimônio público. E, às vezes, tem questões importantíssimas relacionadas, por exemplo, à educação ou à saúde, mas que o promotor que cuida dessa parte, às vezes, não toma conhecimento do que foi decidido aqui. Então, coloquei isso para eles e acho que é importantíssimo, assim, que a gente procure encurtar esse caminho, agilizar a remessa dessas informações. Com relação até ao doutor Ricardo, coloquei para ele desse trabalho que o tribunal tem de levar aos municípios esses encontros regionais. Ele até se colocou à disposição para ir, conversei com a conselheira Ana Lu, né? A ideia é que ele tenha lá um espaço para falar. Falei, olha, lá você tem a oportunidade de falar para os prefeitos, secretários, de repente chamar o pessoal do conselho escolar, que tem uma tarefa importante nesse trabalho da educação. E ele ficou assim muito entusiasmado. Então, eu acho que é um trabalho, acho que muito bacana, que pode render bons frutos, não só para o tribunal, para o Ministério Público, mas principalmente para os gestores, quando a gente tem a oportunidade de levar essa orientação lá na ponta. Então, assim, eu espero que esse trabalho frutifique. Nada mais a comunicar. Obrigado. O que eu quero dizer é que realmente, inclusive a conselheira Ana Lu já conversou comigo, nós vamos conversar com o conselheiro Cristóvão quando chegar, quanto à questão da participação do Ministério Público nesse encontro. Já tivemos em outras oportunidades isso aí, rendeu grandes frutos, realmente, muito interessante. Com certeza que nós vamos aproveitar esta boa vontade do Ministério Público para estarmos juntos. E que é isso mesmo, esses encaminhamentos têm que ser encaminhados diretamente para a mesa daquele que vai decidir, porque senão fica num segundo plano. Eu concordo plenamente. Passando a palavra ao pleno, ouço o nobre conselheiro José Augusto Araújo de Faria. Excelência, minhas congratulações ao nobre procurador Isidro, pessoa que eu conheço de criança. E
eu mais faço coro com tudo que foi visualizado pelo novo procurador, procede. Nós aqui como ponta, não sei se nós somos o começo ou o fim do Brasil, mas somos o primeiro a ser lembrado quando é para pegar fogo. Quando é para crescimento, somos os últimos a ser lembrados. Eu o referencio, faço elogios loas a Vossa Excelência por essa visão, e do Ministério Público, bem como a Escola de Contas, porque nossa visão, de fato, não é a questão da lei, como diz a conselheira da nossa questão é o povo, é a ponta. E a gente é o primeiro que apanha e o último que fala, né? E, mais Excelência, desejar um bom fim de semana a todos. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Excelência, na mesma linha, queria parabenizar o novo procurador João Isidro, cumprimentar todos os presentes, nada mais a comunicar. Conselheiro Ronald Polanco. Senhor presidente, eu faço minhas palavras do nobre procurador. Conselheira Dulcinea Benício. Obrigada, Excelência. Um bom dia a todos. Também registrar aqui meus cumprimentos ao doutor João Isidro, desejando a ele muitas bênçãos, muita saúde, felicidade, junto aos seus familiares. E também dizer que as colocações do procurador-chefe, doutor Sérgio, realmente são verdadeiras e são necessárias, né, a atuação desse tribunal em rede com as outras instituições de controle para que a gente possa realmente fazer uma melhor prestação à população. Agradecer a todos que nos ajudam aqui e nada mais, senhor presidente. Muito bem. Conselheira Ana Lu Maria. Eu queria, inclusive, aproveitar a oportunidade, porque foi a conselheira Dulce que introduziu esses encontros no município com parcerias. Eu lembro que o Ministério Público Estadual falava sobre improbidade administrativa, e era impressionante, porque era o tema que mais tinha perguntas. A gente tinha que terminar mesmo, porque senão o negócio não acabava, porque a preocupação... E eu lembro que foi bem época de negócio de eleição, e aí era que era a preocupação maior. Então, essa coisa de fazer esses encontros com as várias instituições, eu acho isso muito legal. E a gente, como disse o conselheiro Valmir, a gente vai conversar com o Cristóvão, mas o Cristóvão também advoga desse mesmo pensamento, e eu acho que vai contribuir muito para o nosso encontro, que já está programado para o dia 29 em Cruzeiro do Sul. Eu queria também, o conselheiro Valmir vai falar sobre essa questão do Outubro Rosa, mas ontem o conselheiro Valmir, com esse jeitinho dele de pedir a gente, e a gente não tem como dizer não, é impressionante. Ele sabe como é difícil essa coisa de representar em algumas solenidades, mas ele vai com um jeitinho tão assim especial que não teve jeito. Me incumbiu e foi muito legal, viu, conselheiro? Conselheiro Valmir, eu gostei muito. Hoje ainda tem outra. O governador traga um abraço do governador ao senhor, a todos os conselheiros, ao Ministério Público de Contas. Ficou muito feliz que a gente estivesse lá. E ontem foi aberta a campanha sobre Outubro Rosa. Outubro Rosa é uma campanha que tem a nível de Brasil, onde se alerta a questão do câncer de mama. E os índices são alarmantes, e você melhora com a prevenção e toques. As mulheres têm que aprender a se tocar. Mas ontem também teve uma coisa interessante que a Lene, a vereadora Lene, falou, que eu nunca me atenho a essa situação. A vereadora Lene ontem estava como prefeita, então ela falou
que os homens também têm câncer de mama. E a gente sempre fala da questão das mulheres, e talvez por os homens terem mais dificuldade de se tocarem, mas há também uma grande incidência de câncer também Masculino. com relação aos homens. Então, é importante. E até porque agora, em novembro, já vem o Novembro Azul, que é a questão também de câncer nos homens. Então, é importante os exames. A Priscila, a doutora Priscila, estava lá representando o SECOM, e o nosso SECOM é a porta de entrada. E o que a gente precisa é sempre pedir ao governo do Estado, exigir ao governo do Estado que o SECOM ele possa ser aquele lugar que realmente abra o espaço e a porta para as mulheres que não têm condição de fazer uma consulta particular, que não têm condição de ir em um outro local. E também um olhar especial às mulheres trabalhadoras rurais. Então, as mulheres trabalhadoras rurais, ela tem que ter uma diferenciação no atendimento, porque elas vêm lá da colônia, vêm dos ramais, então, ela não pode estar numa regra de que é esse dia, de que é esse momento. Então, é importante ter esse olhar para as trabalhadoras rurais. Então, queria colocar isso, parabenizar o João, nosso querido João. E, como eu não estava aqui na sessão passada, eu queria parabenizar, assim, eu já até parabenizei o nosso primeiro dia de outubro, que é o nosso querido Malheiro, que fez 60, e com toda a garra, como disse a Cláudia Raia, a mulher de 50 hoje era a mulher de 30 de antigamente. Então, os homens de 30, 40 anos hoje... Pois é. Então, hoje também os homens com a vitalidade, graças a Deus, e que espero com muita saúde, os de 60. Obrigada, senhor presidente. Com a palavra, a nobre conselheira Maria de Jesus. Obrigada, excelência. Só me resta votar com os relatores, né? Acompanho, né, me alio a tudo que foi falado aqui, também só reforçando os votos de muitas felicidades ao amigo João Isidro, e agradecer a todos os presentes, cumprimentando a todos, nada mais a comunicar. Ok, então, eu quero, em primeiro lugar, convidar a todos para amanhã, às 9 horas, um encontro sobre, neste Tribunal de Contas, da campanha sobre o Outubro Rosa. Com isso aí, conto com a presença de todos, senhores conselheiros, senhoras conselheiras. Eu queria aproveitar a oportunidade. Pois não. Nós poderíamos, como o senhor já tinha me pedido, de entrar em contato com a doutora Priscila e vir aqui uns 20 minutos, a gente faria um encontro aqui amanhã às 9 horas, como o senhor já falou, e a gente poderia abrir um espaço, porque é muito importante, é só a questão da prevenção. Não tem outro jeito, não tem outra coisa. Não tem uma pessoa aqui que esteja presente que não tenha uma pessoa da família que hoje já passou, passará, ou acontecerá. Então, seria uma boa oportunidade, além do que o senhor já me pediu com relação às situações dos lacinhos, essas coisas, a gente poderia entrar com a pessoa do SECOM, que eu acho que a Priscila seria a pessoa ideal. Eu posso fazer o contato, como o senhor já me pediu. Vossa Excelência está totalmente autorizada a fazer o contato, só que eu vejo já muito em cima da hora, tendo em vista que... Tendo em vista que para amanhã às 9 horas, eu não sei se ela estaria com essa disponibilidade, mas Vossa Excelência tem toda a autorização e agradeço em fazer justamente este convite à doutora Priscila, para que amanhã esteja aqui.
Então, vamos prestigiar realmente essa belíssima campanha e também prestigiar a ida da nossa colega Nalu Maria, que ontem esteve representando este Tribunal de Contas lá junto ao Estado. Muito obrigado, conselheira. Quero também ainda convidar os senhores conselheiros e conselheiras amanhã, às 10 horas. Veja bem, 9 horas nós temos o Outubro Rosa, 10 horas, já seria 10 horas amanhã, neste Tribunal de Contas, para uma reunião com o nobre deputado Daniel Zen e a professora Rita Paro, para falar sobre o Fundeb. Amanhã, às 10 horas, no gabinete da presidência. Eu gostaria de contar com a presença do Ministério Público de Contas, gostaria de contar com a presença dos senhores conselheiros e conselheiras, e que vamos ter, neste momento, vamos ter o prazer, a satisfação de receber o nobre deputado Daniel Zen e a professora. Ainda quero também comunicar de uma campanha de solidariedade do Educandário Santa Margarida. Peço aos senhores conselheiros e senhoras conselheiras do Ministério Público que sejam generosos quanto a esta campanha, que nós vamos passar a palavra aqui à nobre secretária das sessões para fazer a leitura. Bom dia a todos. É uma campanha solidária chamada Cheirinho de Bebê. É uma campanha organizada pelo Tribunal e a Asticom, para receber doações para o Educandário Santa Margarida. As doações podem ser feitas em dinheiro, transferência e também produtos. E os produtos, eles pedem que sejam principalmente os de higiene, de bebê. Por isso, a campanha solidária se chama Cheirinho de Bebê. Tá bom? Mais informações, é só entrar em contato com a Asticom, tá? Ok. Na realidade, está dado o recado, está feito o convite. E quero agradecer a presença de todos, quero agradecer a quem nos assistiu, aos nobres conselheiros, a nobres conselheira, ao chefe do Ministério Público, que, mais uma vez, está brilhantando aqui o nosso trabalho com muita competência, e desejar a todos um bom final de semana junto a seus familiares. Muito obrigado. Convido a todos, senhores conselheiros do Ministério Público, para uma reunião rápida no gabinete da presidência.